Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson, estou aqui no Voa Filmes, no quadro Empresários em Cena. Estou sendo recebido hoje aqui pelo nobre Sérgio Cóssio e Éder Correia, empresários aí da área de comunicação com longa trajetória, com bastante experiência, para a gente conversar hoje sobre podcast como negócio. Fica aí que você vai gostar muito da nossa conversa de hoje, são vários insights que são imperdíveis para você que está procurando um posicionamento na internet. Gente, obrigado por me receber. Eu estou super contente com essa iniciativa que a gente está começando hoje. E me conta um pouquinho da história da Voa, da carreira de vocês e como é que essa conexão de duas pessoas super experientes, super reconhecidas aí no mercado, com experiência executiva, experiência de comunicação, começaram a Voa Filmes e esse trabalho de mídia digital e diferentes meios. Conta um pouquinho da história de vocês. Bom, Wilson, primeiro, sempre uma alegria, né, receber os amigos aqui nos nossos estúdios, aqui na nossa estrutura. Dizer que, cara, sempre que a gente pensa nesse tema, eu sou movido por algo que é maior do que o negócio, é a paixão. Eu digo, né, que eu nasci literalmente dentro da comunicação, nasci no dia do gráfico, e a gente tem gráfica há 50 anos. Então, literalmente, eu nasci dentro da comunicação, aprendi a ler e escrever brincando com tipo, do tempo que tipografia era o negócio. De lá para cá, né, as coisas mudaram muito, né? E por um apaixonado por comunicação, que fiz da comunicação o meu negócio, eu vim seguindo a tendência, né? Tive a oportunidade, a gente depois pode falar com mais propriedade de trabalhar em televisão, passar um tempo como executivo, mas empreender sempre foi o meu negócio. Nós temos gráfica há 50 anos, e a indústria gráfica também, como tantas outras atividades da comunicação, passou por sérias transformações, e por isso que eu acabei indo parar na televisão. A televisão me trouxe a ser dono de produtora, porque desde o começo eu sempre entendi uma coisa básica no processo de comunicação: conteúdo. O conteúdo é o rei. A forma, ela se difere das mais variadas formas, né? Mas o conteúdo sempre vai ser o rei. E o que nos une aqui justamente é isso: é conteúdo, né? E experiência. Porque é verdade também que conteúdo... A gente tem dito, né, hoje, vivemos a era da internet, que é um oceano, mas um oceano de 20 centímetros. Sim. Raso. E o que a gente pretende aqui é justamente ajudar, contribuir para que a gente entregue profundidade. E a gente entende que os negócios hoje passam pela necessidade do empresário levar o seu conteúdo de forma, seja ela em podcast, seja ela na internet, seja ela da forma que for, ele é um gerador de conteúdo. Então, acho que o objetivo desse nosso papo hoje é levar um pouco mais de clareza de como e quando fazer isso. Sérgio, e na tua trajetória, Sérgio, conta um pouquinho da tua história e como que esse trabalho hoje da Voa complementa e faz o mercado se desenvolver. Primeiro, cumprimentar, dizer que é uma alegria te receber aqui na Voa, cumprimentar o Éder, que é um parceiro, um irmão aí de longa data, e contar um pouquinho assim rapidamente da nossa trajetória. Eu fui começar em comunicação totalmente por acaso, de uma forma despretensiosa, né? Eu trabalhava na época no Senac, fazendo alguns trabalhos voltados para a gestão, comunicação, marketing, enfim. E na prestação de serviço para um jornal, na época no Rio Grande do Sul, lá em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho interno nesse jornal. Ao concluir esse trabalho de 3 meses, foi apresentado um relatório e, na época, o proprietário, Luiz Olavo Zambuja, disse: ótimo esse projeto, vamos implementar. Eu disse: ok, vamos seguir então pelo Senac. Não, tu vai vir trabalhar comigo. Olha aí, cara. Então foi algo assim, foi um desafio, foi uma provocação que foi feita na época. E eu trabalhava no comércio, trabalhava no varejo, enfim, acabei aceitando esse desafio de começar em veículo de comunicação, em jornal, e continuei no Senac. E ali a gente fez um trabalho que foi um aprendizado, foi algo muito interessante, porque jornal
né? Sempre foi indústria, comércio, tudo te envolve com todos os processos. O Éder falou de gráfica, né? A Gráfica Correia, que também é uma escola fantástica, essa questão de tu trabalhar com impresso, né? Imagina isso, nós estamos falando de 1991, né? Então o jornal sempre foi muito relevante naquela época, era muito forte. Então, mas só que tem toda uma lógica, né? De publicidade, de assinatura. E isso que o Éder falou faz todo sentido, ou seja, o conteúdo é muito importante, então a gente teve que fazer um investimento muito forte na linha editorial, né, e parte logística, enfim. Então foi uma escola fantástica. E deu tão certo que eu acabei sendo, na época, convidado para ir trabalhar no Grupo RBS. Olha que legal. Lá no Rio Grande do Sul, né, para uma região que eu não conhecia, né, então eu acabei recebendo o convite para ir trabalhar na RBS em Uruguaiana, na TV Uruguaiana. E confesso que foi um movimento difícil, porque a gente estava fazendo um trabalho super bacana no jornal e no Senac, mas naquela questão de ser inquieto e de aprender ter novos desafios, eu acabei aceitando. Então, começou em Uruguaiana, né, e depois Bagé, fizemos um trabalho também como gerente comercial em Bagé, quando eu recebi o convite do Sérgio Sirotsky de assumir a RBS em Chapecó, em 1999. Então eu assumi a TV como gerente executivo da RBS TV Chapecó e Rádio Atlântida em Chapecó. Então foi quando eu vim para Santa Catarina e a gente teve um desafio completamente diferente lá e a gente desenvolveu um trabalho bacana. Fiquei 5 anos na gestão em Chapecó, é uma região maravilhosa, a gente teve aí também uma conexão muito forte lá. Só que a região era muito grande, né? 123 municípios, uma região de cobertura bastante desafiadora, enfim. E a gente já vinha conversando com a direção da empresa da necessidade de se ter uma outra emissora, né? Para se ter uma divisão melhor daquela região. E foi quando surgiu a oportunidade de adquirir uma emissora em Joaçaba, e a RBS adquiriu essa emissora e criou então a TV Centro-Oeste. Foi uma virada de chave interessante, porque até então, lá tinha a TV Bandeirantes, virou para a Globo, e foi então uma experiência fantástica de ter que aprender a fazer uma emissora de televisão, né? E foi um desafio gigante, porque a gente tinha que manter a presença com a comunidade, ter uma relação comercial, enfim. E foi onde a gente se conheceu, né? O Éder estava nessa transição, saindo do gráfico e com interesse de ir conhecer a mídia eletrônica e ir para a televisão. Na época, nós muito jovens, né? Mas já identificando o Éder um talento, né? Um inquieto, vontade de fazer acontecer, enfim. E na época, então, a gente disse, olha, não temos uma vaga, né, CLT, mas a gente tem aqui uma vaga, né, num núcleo de autônomos, enfim. E o Éder assumiu o desafio de coordenar um núcleo de profissionais autônomos e rapidamente o resultado começou a aparecer. Nós tínhamos ali, né, Éder, um business plan para entregar em 5 anos, nós entregamos em 1 ano e 7 meses. Caramba! E foi um trabalho muito forte de comunidade, de conteúdo, de relação com o mercado, né, de toda a região do meio oeste. E dali para frente a nossa carreira seguiu, né? Eu segui na RBS por mais muitos anos, eu trabalhei 16 anos no total, né? Foi Joinville, assumi a emissora Joinville, que é TV e rádios, depois assumi as rádios da RBS em Florianópolis, depois também a RBS criou um cluster de emissoras ali no meio oeste, TV Lages e também em Joaçaba, enfim, e a gente foi seguindo a nossa carreira e nós fomos nos reencontrar no SBT, no grupo SCC da família Amaral, né? A gente sempre teve uma relação, na época, como concorrente, mas sempre uma relação respeitosa, convivendo nas entidades, enfim. E surgiu esse convite de assumir uma área que estava em crescimento, que era de mercado nacional. E foi quando eu aceitei, então, concluindo um ciclo de 16 anos na RBS. Eu digo, agora eu vou tirar umas férias. Sim. Minhas férias duraram 20 dias. Quando eu acabei aceitando esse desafio, então, de sair de Lages e morar em Florianópolis, assumindo a área de mercado nacional do grupo SCC. E lá a gente se reencontrou. O Éder era diretor de mercado do SCC SBT, da televisão, cuidava da região toda aqui, fazia atendimento ao governo, assembleia, enfim. E a gente fez uma dobradinha na época que deu muito certo, né? A gente conseguiu dar uma contribuição importante, né, para a empresa, no sentido estratégico e de mercado. O Éder com todo o conhecimento e networking, e eu também com alguma visão
estratégica, enfim, a gente conseguiu fazer uma dobradinha muito forte que deu muito certo. E dali para frente o Éder tomou uma decisão de empreender, foi quando ele criou a Voa, né? E eu segui minha vida executiva, né? Depois fui para o grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, enfim. E fomos nos reencontrar no pós-pandemia, no período de pandemia. Eu passei um período em Portugal lá, uma decisão pessoal de morar em Portugal, onde a minha filha estava concluindo um doutorado. E em função da pandemia a gente voltou para o Brasil, voltamos para Florianópolis. Foi onde a gente se reencontrou, eu e o Éder já empreendendo, tendo uma série de ideias. A gente se reaproximou, muito numa linha de olhar as novas mídias. Isso é uma questão que a gente sempre teve muito forte na nossa carreira, de aprender ter novos aprendizados, ousar em novos empreendimentos. E na época a gente identificou uma necessidade de entender mais e melhor o mercado de influenciadores digitais, né? O mercado de influencers. E a gente fez um trabalho, né, com um parceiro nosso, a gente fez uma consultoria para uma empresa, né, empresários nessa área de influenciadores, e a gente fez uma parceria, retomamos a nossa parceria fazendo esse trabalho, que daí deu muito certo, inclusive esse trabalho foi uma aprendizagem e uma entrega bacana. E seguimos a nossa vida, o Éder seguiu com a Voa Filmes, eu acabei recebendo um convite para voltar para o grupo SCC, e voltei para o SCC SBT em Joinville, onde a gente ficou mais 2 anos e 7 meses. E o mundo, nada é por acaso nessa vida. Legal. Né? E a gente nunca perdeu o contato, eu e o Éder, a gente sempre trocando ideias e mantendo o contato um com o outro. E surgiu essa oportunidade, né? A Voa crescendo, né? Ampliando o leque, né? A Voa, além de a produção audiovisual, um braço muito forte de eventos, né? Também nesse meio digital, enfim. E a gente conversando, deixamos de ser muito claro para o Éder que tinha uma vontade pessoal e familiar de voltar para Florianópolis, uma terra abençoada. Quem não gostaria de estar em Florianópolis? Sim. Né? Então, por uma questão profissional e pessoal, voltar para cá. E a gente, em uma questão de 1 ano, a gente foi conversando até que conseguimos conciliar a questão profissional e pessoal de uma retomada de voltar para Florianópolis, e agora numa nova configuração, agora numa parceria na Voa Filmes. Sim. Né, onde é uma empresa que está crescendo com esse olhar, né, esse olhar que o Éder registrou aqui, olhando para conteúdo, olhando para mercado, olhando para as novas tecnologias, né, e procurando ser uma solução. Hoje nós somos uma empresa que, a gente fosse conceituar o que é a Voa Filmes é uma empresa especializada em entregar soluções para os clientes. Sim, pô, legal. E é impressionante como a pandemia foi um momento de transformação para muita gente, né? Então, eu lembro da gente se conectando durante a pandemia, né? Pela DVB, eu era diretor de capacitação, e uma das coisas que eu falava era, olha, a gente precisa transformar o nosso espaço para poder comunicar pela internet, né? Porque o que aconteceu? Todo mundo tinha que se comunicar pela internet obrigatoriamente. Isso foi a demanda número 1. E para a gente que é da comunicação, eu tenho um histórico com educação à distância, lá de 99 até 2008 na Unisul, coordenei núcleo de produção de material didático. Em 2009 eu publiquei artigos sobre metaverso na educação, então estava muito à frente. E às vezes quando a gente está um pouco à frente, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade de saber o que fazer com a mídia, o que fazer com a comunicação digital, dentro de um universo que o Éder colocou muito bem, que é enorme, mas é super raso, que é a internet hoje, como é que eu me destaco e etc. E a gente sempre teve essa sinergia, né, de, vamos pensar podcast como um negócio, e cada vez mais agora no pós-pandemia, vários empresários se destacando, montando seu podcast, montando a sua linha de comunicação interna, às vezes, da empresa também como um podcast. E aí a gente se encontrou, né, por ocasião da nossa querida Ângela, né? Mais um abraço para a Ângela, tá? Você que é responsável por essas conexões de impacto aí. Daqui a pouco você vai estar sentado aqui para a gente conversar também. E ela tem muito ainda a contribuir aqui, hein? Tem muita história. E aí a gente chegou a essa conclusão que vamos fazer podcast como um negócio, porque tem empresário pedindo, tem gente perguntando, tem um monte de novos empresários que não são nativos digitais. Eu brinco, né, o pessoal de cabeça mais branca, né, que é aquele título,
E agora eu estou lá na Fiesc com o Fiatsco, na mentoria de inovação, eu percebo muito isso, CEOs pedindo, olha, como é que eu faço para ser um podcaster, como é que... Eles não querem ser influencers, né? Mostrar a vida pessoal, mas eles querem trazer essa questão do conteúdo que eles têm para compartilhar. Como é que a Voa está se posicionando, o que a Voa está pensando, usando toda essa experiência que a gente viu, né, de mídia tradicional, relacionamento comercial, engajamento de atores da região. Como é que hoje, o que a Voa traz hoje para o mercado nesse sentido? Então, vamos primeiro entender um pouco do cenário, né? Uhum. O Brasil, ele é o terceiro maior consumidor de podcast do mundo. O terceiro? Só fica atrás dos Estados Unidos e da Indonésia. Caramba! Então, cara, o brasileiro consome muito pouco conteúdo. É mais de 40 milhões de brasileiros conectados a algum podcast. Caramba! E o detalhe, 54% desses 40 milhões consomem mais de um podcast por semana. Mais de um por semana? Então, virou algo que as pessoas esperam, seguem. É da rotina da pessoa. É da rotina da pessoa. Entrou na rotina, igual a novela das 8 lá antigamente. Exatamente. E o jornalzinho de domingo. É verdade. Não é? Mas para quem está assistindo aí, ó, leva da novela das 8 o jornalzinho de domingo, agora é podcast, amigo. Podcast. Caramba. Então, e outro detalhe é engajamento e retenção. Eu fui desde sempre um apaixonado por comunicação, tecnologia. Na televisão, eu tinha que entender o máximo possível de audiência. Não a audiência pura e simples, o número que estava por trás. O mesmo eu tenho feito agora nos novos meios. Entender que, cara, o podcast é um meio de reter. E é um meio, assim, sendo muito simplista na resposta, um meio barato de reter a audiência. Tu imagina que você possa ficar conversando com inúmeras pessoas de teu interesse por meia hora, 40 minutos. Cara, que valor tem isso? Como é que a gente está olhando para isso? Primeiro, montando estrutura técnica, né? Montando equipe. Não, né? Eu entendo que por mais que hoje dá para abrir o celular e fazer, que dá, eu uso uma analogia na produção audiovisual. Eu posso sair de Florianópolis e ir a Curitiba de Ferrari ou de carro popular. Os dois vão me levar a Curitiba. Porém, quando eu chegar no lugar e descer da Ferrari, a impressão que vão ter de mim, o impacto que vão ter de mim, é muito diferente quando eu desço de um carro popular. Faz sentido. Certo? Então, para que a gente consiga entregar essa Ferrari, é tecnologia e pessoas. Que foi a base sempre dos negócios que a gente se propôs a fazer. Ter pessoas capacitadas, porque o que está acontecendo aqui não acontece sozinho. Tem uma equipe que está no Twitter, que depois vai trabalhar os cortes. Então, uma galera que produzindo junto. Põe a mão na massa. Então, tem um time bom. Isso foi sempre um exercício, né? Nesses anos aqui de Voa Filmes, a gente já está no 8º ano, pessoas. Ter pessoas competentes, né? Ter como o Fernando, que é o nosso diretor de produção, que, cara, sabe o que está fazendo, sabe conduzir os nossos negócios. Eu tenho confiança de que o produto vai estar bem acabado. Sabe receber o cliente, exatamente, preparar o cliente, tirar dúvida, acolher. Dar os toques, né, técnicos, arruma o microfone, ajusta isso, cuida do refino do nosso negócio. Ter equipamentos que, né, consigam também gerar essa qualidade que a gente espera que o produto tenha, para que a gente, quando receba aqui as pessoas, saiba que nós estaremos entregando, se não a Ferrari, algo muito perto. Né? Se não a Ferrari, uma Lamborghini. Uma Lamborghini. Eu brinco. Se não entregar a Ferrari, uma Lamborghini, pelo menos a gente entrega. Então, esse é o conceito que nos trouxe a investir nesse negócio. A gente tem outros braços que a gente pensa da mesma. A receita do bolo é a mesma. Seja no evento, seja na gráfica, ou seja aqui no audiovisual, a gente tem que, pelo menos, entregar algo que nos dê a tranquilidade, assim, de que você vai vir aqui não uma vez,
que não tenho interesse em fazer negócio com o meu cliente uma vez só. Tanto que esse é uma grande... Talvez acho que a maior taxa, a maior índice de sucesso para mim é a recompra. E a gente tem aí uma taxa altíssima de recompra, porque justamente entende que o Sérgio falou sobre soluções. Nós estamos aqui para gerar soluções, esse é o ponto. Sim. Não, e a experiência pessoal de vocês, né, de lidar com comunicação em diferentes formatos, para diferentes modelos de negócio, né, Sérgio? O que você traz assim de hoje do podcast? Como é que a Voa entende ele como uma estratégia de negócio, seja para dentro da empresa, para fora da empresa? Eu acho que é uma questão muito relevante que a gente está abordando aqui, o que as pessoas estão querendo, né? O que as pessoas estão consumindo, como que as empresas estão se comunicando, né? O que está dando certo, o que não está no mundo conectado, multitela, né? Multiplataforma, enfim, né? A gente tem hoje muitas opções, coisas que não se tinha anos atrás, não se tinha tantas opções que se tem hoje. Então, tudo é uma questão, né? Me convence que eu tenho que consumir o teu conteúdo e não do teu concorrente ou outros produtos, né? Da mesma forma, as empresas, né? Me convence que eu tenho que comprar o teu produto, o teu serviço, a tua marca e não do teu concorrente. E a gente prima muito aqui na Voa, acho que esse é um dos principais motivos da gente seguir com muito brilho nos olhos fazendo o trabalho, é de que, obviamente, nós como executivos, como empreendedores, a gente quer ter resultado. Mas o resultado ele está vindo como consequência, porque, por cima de tudo, a gente tem propósito. E o propósito passa por isso, por ter, sim, tecnologia, por ter profissionais capacitados e qualificados, mas a gente não abre mão de uma relação de respeito, de ética, de entender a necessidade do cliente, procurar ter o encantamento desse cliente, né? A gente não tem aquela preocupação de nós temos que colocar nossa margem em cima e vamos vender a qualquer custo e não importa se o cliente vai ter resultado ou não. Pelo contrário, a gente tem aquela máxima, né? Até pegando, né, o discurso da família Amaral, do Carlos Amaral, entender para atender, né? Isso não é uma novidade, mas é uma prática. A gente tem que entender para poder ter a melhor entrega. Então, isso que tem nos motivado a criar novos projetos, a procurar inovar quando a gente faz podcast. Porque tem assim, a gente pode analisar, mas podcast não é mais novidade. Tem muitos podcasts, mais diversos temas, mais diversos segmentos e assuntos. Ok, mas como é que a gente pode fazer mais e melhor dentro do que a gente se dispõe, né? A gente tem aqui um estúdio top, nós temos equipamentos top, pessoas preparadas. Então, o que a gente precisa para ter um podcast diferenciado? Trazer pessoas e temas onde a gente possa discutir algo relevante, com profundidade, pessoas que tenham autoridade, que tenham repertório para abordar os temas, né? Porque aquilo que o Éder trouxe é muito importante. Não adianta a gente... como é que tu vai atrair e reter uma atenção de uma pessoa se tu não traz algo que faça sentido para ela, que vá agregar algo para ela? Então, essa é uma discussão que a gente tem na Voa. O que esse tema vai agregar, que tipo de linha que nós vamos seguir, isso vai trazer boas mensagens, vai agregar algo produtivo para o mercado, para as pessoas como um todo. Então, isso tem nos impulsionado, nos motivado a criar muitos projetos, alguns projetos extremamente importantes e relevantes que a gente acredita muito. A exemplo, né, Éder, do 60+, que é um projeto voltado para esse público que você falou, na geração prateada, né? Nós estamos falando aí de um público hoje economicamente ativa, um público que hoje leva uma vida com qualidade de vida, hoje fatura, né, movimenta 1 trilhão e 600 bilhões de reais esse público, e que ao mesmo tempo tem seus desafios, tem suas demandas. Então, essa é a essência da Voa. Fazer com paixão, com missão de vida, mas algo que faça sentido para nós e principalmente para o público, né, que consome nossos produtos, nossos serviços e para os nossos clientes. Sim. Cara, e essa frase que você falou do entender para atender, e com o volume de consumo de podcast me deu um estalo aqui, porque um outro dado que a gente tem sobre podcast como modelo de negócio é que 10% da audiência converte uma compra de um produto anunciado num podcast. Perfeito. Ou seja, para quem é da área de marketing, é um número maravilhoso, porque eu tenho um público nichado, ou seja, vou pegar exatamente o público que tem interesse naquele conteúdo
E quando eu trago um produto que tem a ver com a autoridade da pessoa que está falando, 10% de quem está assistindo vai no site procurar para comprar. Exatamente. Por que a gente sabe disso? Porque você tem as métricas do podcast, de audiência, da plataforma, independente se está no YouTube, no Spotify, no Instagram, você consegue receber e traquear, ou seja, acompanhar o comportamento digital. E, cara, 10% de conversão de venda é um sonho, né? Especialmente para quem está lançando algum produto, para quem está validando algum produto no mercado, reposicionando algum produto. O que vocês podem trazer, comparando a experiência toda de vocês, a experiência da Voa, para essa estratégia? 10% de conversão de venda num alto consumo, né? E uma visão assim customizada da atividade do cliente. Pensa o seguinte, né? Nós, olhando métrica, né? O Reels é muito consumido. Reels são aqueles vídeos pequenininhos, né? Que aparecem no YouTube, que você quer assistir, aparece um vídeo bem de menos de um minuto, né? Esse é o Reels, né? É Reels. O tempo médio de consumo dele é 15 segundos. 15 segundos? 15 segundos. É assim. Cara, tu tem 15 segundos para mandar a tua mensagem. É o tempo médio. O tempo médio de consumo de um podcast é 30 minutos. Caramba. Então, que retenção, hein? Então, partindo desse princípio, os 10% ele já se justifica. Eu estou mais tempo falando, quer dizer, eu tenho mais tempo de convencimento. A HubSpot traz um dado que 30% das marcas, que as marcas que utilizam desse tipo de conteúdo crescem em média 30%. Caramba. E a HubSpot é a maior empresa hoje de inbound marketing, né? Exatamente. De marketing por e-mail, toda aquela tradicional de fazer e-book, não sei o quê. Isso, exatamente. Tá falando que o podcast é o cara que traz o conteúdo longo. Ele ajuda as marcas a crescer em 30%. 30%. Então, imagina. E trazer 10% de conversão imediata. 30% de crescimento no todo. Da base. Cara, é um sonho de qualquer gestor de marketing. Não dá para mais para considerar que o podcast é um modismo, é algo que está saturado. Não. Tem muita oportunidade. É um negócio. Né? E tem outro detalhe também, né? Aí olhando para o Reels e olhando para a audiência, a qualificação da audiência. Porque quando eu estou com 30 minutos entregues, realmente eu estou falando com quem tem interesse naquilo que eu estou falando. Então significa que eu qualifiquei significativamente a audiência. Diferentemente do Reels ou de qualquer outra campanha, e a gente sabe muito bem hoje das campanhas pagas, né? Não tem como uma empresa trabalhar hoje sem campanha de tráfego. Sim, faz parte do negócio. Faz parte do jogo. Tem que anunciar online. No orgânico não vai crescer. Não vai crescer. Até porque Meta e o Google tem que fazer algum dinheiro. Exato, então ele precisa do teu anúncio. Exatamente. Como a gente aprendeu em televisão, nós somos um negócio de comunicação. O negócio precisa crescer. Exatamente. Então, o que a gente sabe é que também nesse movimento há um nível de dispersão maior. Então, quer dizer, na questão, voltando lá atrás no que eu falei, custo-benefício, o conteúdo longo, o podcast, é um item que precisa, se não está já na pauta das empresas, ele precisa entrar. Precisa entrar, né? Eu vi uma piadinha que tinha uma esposa com uma camiseta escrito: eu queria ser um podcast para o meu marido poder me ouvir. Né? Porque sensacional. Porque aí ele vai prestar atenção em mim. Boa. Porque o pessoal presta bem atenção, né? Sérgio, o que você tem visto nesse? Não, eu queria só trazer aqui também um ponto que a gente tem percebido ao longo desses anos, o comportamento que vem mudando, né, de consumir conteúdo, a comunicação, né, cada vez mais ampliada, usando de todas essas ferramentas, né, tecnologia. Também eu me lembro que nós estamos falando aí, quando eu falei que eu comecei em televisão, nós estamos falando de 1996. Então vocês imaginam naquela época, se fazia um comercial bem feito, bem criativo, tinha que ter realmente os criativos das agências, os clientes tinham que ter muito, né, repertório criativo para fazer algo interessante. Hoje a gente tem N ferramentas para se fazer isso. Mas o que a gente percebe hoje, no hábito de consumo de mídia, né,
e também da parte publicitária, é que as pessoas estão levando em consideração outros fatores, não somente produto e preço. Elas estão querendo entender um pouco por trás daquela marca o que a empresa está querendo transmitir. Transmitir em termos de qualidade, de excelência, de ética, de responsabilidade com o meio ambiente, social, enfim. Tem uma série de questões por trás de uma marca, de um posicionamento, que o desafio do profissional de marketing é como que tu vou traduzir tudo isso num tempo curto, num espaço curto de tempo. Então, a gente acredita que o podcast permite isso também, a empresa falar um pouco mais do seu conceito, do seu propósito, das formas de atuação, como é que ela realmente no dia a dia ela se comporta. A gente falava aqui de profissionais, né? Como é que eu trato meus colaboradores, como é que eu trato com a sociedade, como é que eu me relaciono com os stakeholders como um todo, né? Então isso, num tempo muito curto, tu não consegue transmitir tudo isso. Então no podcast a gente consegue aprofundar. Outra questão que a gente percebe na mudança de hábitos e de posicionamentos é que o líder de uma empresa, não importa o tamanho, pequena, média e grande, ele se preocupava muito mais com a gestão, o back office. Eu sou o cara de ficar ali cuidando dos indicadores, né? O olho do dono é que engorda o gado, né? Enfim, isso vai ser sempre. Então, claro que o líder tem que ser gestor, ele tem que ter o olhar estratégico, tático, enfim, olhar de curto, médio e longo prazo, enfim. Mas a gente percebe que cada vez mais os líderes também têm que assumir a comunicação da empresa. Né? O líder também tem que se posicionar, o líder também tem que, obviamente, de uma forma ponderada, de uma forma profissional, também não pode ser algo amadorístico, Sim. mas ele também representa a empresa. Né? Não pode ser aquela coisa fria, só o CNPJ falando com o CNPJ. E a gente percebe cada vez mais que as lideranças, né, os CEOs, enfim, os profissionais que representam as empresas, os produtos, serviços e as marcas, estão se posicionando, estão colocando a sua visão, estão colocando suas opiniões sobre o contexto, sobre o mercado, sobre, enfim. Isso um podcast permite também tu conhecer um pouco mais, não só sobre a empresa, mas sobre quem está liderando aquela empresa. Como é que é a visão de mundo, como é que é a visão de mercado, por que a pessoa está fazendo aquilo. É porque a gente vê aí exemplos, né, de lideranças hoje, que a gente olha e diz, por que esse cara o cara está milionário? O cara já realizou todos os sonhos da vida dele, o que ele está fazendo aí, se estressando com a oscilação de mercado, economia, cliente, né, concorrência? É porque se tu conhecer um pouco mais a história daquele personagem, daquele líder, ele tem um propósito, ele tem uma missão de vida, ele tem sonhos ainda a serem realizados. Então isso o podcast permite. Eu acredito que essa mudança também do comportamento, do mercado e das formas de comunicação fazem com que os podcasts, como um grande contador de história, o podcast é isso, um bate-papo onde a gente consegue conhecer mais e melhor as histórias de vida. O podcast ele é hoje uma das ferramentas mais eficazes nesse aspecto. Essas taxas são incríveis, né? E você ter um acesso para trazer um pouco da tua história, né? Do porquê das tuas decisões executivas, muitas vezes, né? Exatamente. Do porquê do posicionamento da empresa. Você ter o teu canal de discurso, de narrativa, de mensagem, é super importante. E eu tenho ouvido lá na Fiesc, junto com o Fiats, lá na Academia de Negócios, muita dificuldade de mão de obra e também de geração. E eu tenho visto assim que o podcast e os diretores ou gestores, CEOs, que conseguem ter essa articulação de manter o seu podcast, conseguem se comunicar com as novas gerações. Isso é fato também? Tem uma preparação aqui na VOA para isso, para tirar essa distância entre as novas gerações? Porque diz que ninguém se entende, né? Mas tem que se entender, né? O podcast é uma ferramenta para isso também? Eu penso que sim, porque... Vou pegar exemplos práticos, né? Pega a XP, né? Que usa desse expediente. A própria Natura, né? Que faz um canal de conteúdo com essa característica do podcast, algo que é possível, onde ela consiga, basicamente ela transfere ali os propósitos dela, que tem, né? Ela tem toda uma linha ligada à sustentabilidade e tudo mais. Sim. O próprio Sebrae. O Sebrae também. O Sebrae usa, hoje ele foi tão a fundo
nesse processo de ter conteúdos longos, e o podcast é uma forma que ele chega a ter o próprio canal. Cara, Exatamente. Aí, cara, uma janela aberta o tempo todo de comunicação. E eu entendo que justamente é nessas horas, né, que o empresário vem para cá e ocorre o que a gente está fazendo agora. sim. Um bate-papo. E quando a conversa... vamos pegar a conversa de boteco, né? Ela fica gostosa, ela é diferente de que se eu estivesse aqui, sentado na frente da câmera, né, olhando para a câmera, bonitinho, olhando para o teleprompter, querendo passar uma mensagem. É muito diferente. É bem e é diferente. por isso que daí gerações começam a se entender. Porque todo mundo gosta de boa história. Sim. Isso é fato. Não tem... Não Uma boa existe. história sempre encanta, né? Sim. Seja Sempre aproxima. Saber contar boas histórias sempre. Exatamente. E o detalhe, né? O público que mais consome podcast está entre 25 e 44 anos. Isso é uma- Que é essa geração Que que é hoje está entrando na Justamente, que é essa turma que os mais cabelinhos brancos têm uma certa dificuldade hoje de conectar, porque justamente são de gerações diferentes, são de tempos diferentes. E eu acredito que o conteúdo, a história boa, vai fazer com que essa fricção diminua. Então, essa que a gente pode entender então que para quem está na liderança de uma organização ou da sua própria carreira, quer se reposicionar, o podcast é uma ferramenta de criar um bom papo de boteco com as pessoas que você quer se aproximar, certo? Não, além de ser um papo descontraído, fluido, permite tu te aprofundar um pouco mais, né? Porque daqui a pouco tu num comercial, num documentário, em algo que tem um tempo limitado, que tu tem que seguir um roteiro pré-determinado e que tu fica lá de uma forma mais pragmática para poder abordar, para transmitir essa comunicação. Funciona, claro que funciona, óbvio, tem um objetivo específico e funciona. Agora, essa taxa de conversão, esse resultado de assertividade do podcast não é por acaso. É porque se torna algo leve. As pessoas conseguem assimilar aquela mensagem de uma forma mais tranquila, mais descontraída. E isso, todos os temas com os quais a gente tem discutido aqui na VOA, que a gente tenha tido essa felicidade, essa oportunidade de trazer profissionais aqui para discutir os mais diversos temas, né? A gente tem falado com psicólogos, médicos, empresários, enfim, como é fluido, né? E essas pessoas nos dão depoimento, depois dizem, olha que legal, eu nunca tive... dar uma palestra é uma coisa, tu participar de uma entrevista é outra, agora num podcast como flui, Sim. como eu consegui me soltar e falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. Então, quer dizer, é algo que bacana, que isso que o podcast proporciona, tu conseguir, né? Porque não é fácil ficar atrás de uma câmera, Sim. uma luz no rosto. Sim, né? sim. Ninguém foi criado assim, né? A gente não tá foi acostumado treinado assim, né? Claro, tudo se desenvolve, se treina, fazendo um bom curso nessa área. Agora, tu conseguir, né, um profissional que o foco dele, ele não é um profissional da comunicação no dia a dia, né? Ele é um líder, ele é um gestor. Proporcionar com que ele consiga se comunicar de uma forma leve, descontraída e tirar a essência do que ele gostaria de dizer de uma forma eficaz, o podcast é perfeito. Sim. Então, esses depoimentos que a gente tem visto e os resultados que a gente tem visto na prática, né, e de novo, aquilo que você trouxe é bem importante. São profissionais que estão atuando à frente de empresas relevantes, né, de todos os tamanhos, quanto profissionais que estão querendo fazer transição de carreira. Sim. Né? Então, para quem já está atuando, é importante ele mostrar a empresa, mostrar o propósito que ele está fazendo, quanto esse profissional diz, olha, eu além da atividade que eu faço, eu quero ter uma outra atividade, ou não, eu quero ter uma transição de carreira, quero deixar a minha vida atual, quero passar para uma outra fase. E essa transição também, através do podcast, tu consegue contar a tua história, o que tu pensa para o futuro, tuas ideias e tal. Então isso, com certeza, chega até as pessoas de uma forma muito eficaz. Pô, isso é fantástico. Gente, a gente está caminhando aqui para os nossos finalmente. Eu vou trazer mais alguns tópicos aqui, um pouquinho mais objetivos. Mas a gente já está partindo para o final. Então, se você gostou, já dá o like, já comenta, já compartilha esse conteúdo aqui. E fica até o final, porque tem uma perguntinha surpresa para você.
Pessoal, assim, eu sou muito cobrado por capital de risco, inovação. Wilson, me mostra se algo realmente funciona ou não. E eu fiz umas anotações aqui sobre como medir o resultado de podcast. Né? E basicamente assim, você assiste o engajamento, né? Você observa o engajamento dos anúncios pré-episódio. Então você vai impulsionar um pouco de mídia e ver quantas pessoas vão se convertendo ali para assinatura, marque ali no sininho e etc. Tem o engajamento ao vivo, que todo mundo acha que esse é o maior de todos, mas na verdade não é. Na verdade o que mais funciona é o pós, que é o baixar o episódio. Isso é bem interessante. Baixa o episódio para ouvir depois e a publicidade rastreável. Aqui na Voa tem esse acompanhamento porque tem muito estúdio podcast que diz, olha, vem aqui, grava por hora, tá aqui o teu vídeo, se vira. E aí, como é que isso vira negócio, né? Esse foi um ponto que desde o começo, para mim, era até estranho. Como que grava, tá, e aí? Lembra? Nosso histórico é televisão. O que é uma televisão? Ela é uma distribuidora. A gente é veículo, tem que entregar. E desde que a gente entendeu esse negócio e trouxe para o digital, que a gente hoje, dentro da estrutura, tem gestor de tráfego, tem um designer para criar uma thumb. Porque, lembra? O YouTube, ele é um buscador. Sim, ele é um buscador de coisas. Né? Exatamente. Então, o título do episódio é relevante. A thumb, a capa do vídeo, é tão relevante quanto. A descrição do episódio também. Tudo isso é pensado. Tudo isso é a equipe que constrói. Depois, publica. Publicado. Ele precisa chegar. Então, ali vem todo o trabalho de SEO, que é entregar para quem precisa ser entregue. E também a gestão do tráfego. Tudo isso está dentro da nossa estrutura. Gravar por gravar, hoje é a parte mais fácil. Essa é a cereja do bolo do nosso negócio. Dentro dos nossos braços, nós temos a Voa Negócios Digitais. É onde a gente pega e trabalha toda essa cadeia que está após o vídeo. Né? Na Voa Filmes é a produção, na Voa Negócios Digitais é a entrega. É ali que a turma usa do tão famoso e tão falado ultimamente algoritmo para tirar vantagem ou tirar o melhor custo-benefício. A gente fala muito aqui em ROI. Todo vídeo precisa dar ROI. Precisa que ele dê resultado. Então, fantástico. Basicamente é isso. Sérgio, só complementando, assim, o Éder falou com muita propriedade, fantástico. Eu só acrescentaria assim, que o Grupo Voa, se vocês analisarem todas as nossas soluções, que começou com gráfica, 50 anos de gráfica Correia, né, que está incorporado no Grupo Voa, soluções audiovisuais, 360 graus, captação, edição, transmissão, enfim. Quanto eventos, principalmente eventos corporativos, que a gente tem uma entrega completa também. Então, pega toda a cadeia de produção palco, de conteúdo. Som, luz, painel de LED, decoração, enfim. A gente até costuma dizer, né, Éder, a gente entrega com a chave pronta, né, com o evento pronto, a pessoa não precisa se incomodar com nada, a gente entrega todo o evento completo. E além dessa questão digital, de toda uma curadoria, todo um acompanhamento. Então, o que eu diria sobre isso? A gente se preocupa com toda a jornada do cliente. Isso é importante. Né? Toda a jornada. Então, isso é bem importante. E é uma questão interessante que se fala hoje. Né? Mas há uma discussão sobre as mídias. Todas as mídias funcionam. Óbvio, out of home, rádio, TV, internet, todas são muito eficazes. Né? E se a gente conseguir ter um composto de mídia, perfeito. Mas cada vez mais se fala em experiência. Podcast é uma experiência extraordinária. Um evento, né, tu conseguires ter a continuidade da tua publicidade, da tua campanha de audiovisual, tu teres uma entrega num evento corporativo, né, onde tu está tendo interação, tu está tendo troca de conhecimento, tu está fazendo networking, a Voa está lá. Tu pegar todo esse apanhado dessa experiência, tu registrar isso e compartilhar com as pessoas nas múltiplos meios, né, redes sociais, enfim, essa jornada toda a Voa se especializou. Então, hoje, Wilson, muita satisfação, a gente consegue ter uma avaliação do grau de satisfação dos nossos clientes, ele é altíssimo. Né? A gente fala muito assim que a gente tem que ter um encantamento do cliente. É muito bonito no discurso, mas como é que tu consegue isso na prática?
né? Não é tu prometer um e entregar dois, mas é realmente fazer com que a percepção de valor do teu serviço, da tua entrega, realmente as pessoas perceberam que tu fez um bom trabalho. Então, é isso que a VOA se propõe a fazer. Essa é a nossa proposta, da nossa parceria, de fazer algo diferente, algo de qualidade, que agregue valor para as pessoas, para as empresas, né? E de verdade, né? A gente fazer algo que traga solução, mas que as pessoas percebam realmente que isso gerou resultado. Então, a gente está muito feliz aí com essa parceria, né? Muito feliz com do que a gente pode proporcionar disso, né? Então, empresas que se engajarem, a sociedade como um todo que tem interesse em gerar bons conteúdos, bons temas e que gerem, consequentemente, bons resultados, não tenha dúvida que o nosso podcast, as nossas soluções, as nossas parcerias são muito produtivas. Poxa, que legal. E um detalhe que acho que é bem importante, né, Wilson, que é até, acho que é o que nos une, né? É agora essa união que a gente está fazendo aqui, porque é uma das frases que eu uso muito costumeiramente. Eu sou hardware. E um hardware bom precisa de um software bom. Software. Isso aí. E essa tua aproximação a esse projeto é o software que faltava, é o penso. Né? Então, toda essa estratégia de comunicação, de construir essa marca, que já existe do empresário, né? Mas ela precisando vir para esse novo ambiente, eu acho que essa nossa união de competências, né? O que a VOA e o Wilson podem trazer para essa pessoa, para esse empresário, para essa marca, eu acho que é aqui que está o grande pulo do gato. É diferenciado, né? Não é largando confete para cima, mas a tua entrega, a tua expertise, teu know-how, os anos dedicados a muito estudo, né? Que às vezes as pessoas dizem, mas olha o sucesso que ele alcançou, mas tem que olhar todo o trabalho que foi feito para chegar onde chegou, né? E quem conhece um pouco do teu histórico, né? Que você foi muito modesto aqui nesse podcast, sim, você não quis aqui abrir o teu currículo. A gente devia fazer um podcast cada um aqui. Então, o Wilson é doutor nessa área de tecnologia, comunicação, estuda muito, é inquieto, está sempre envolvido com entidades, né, desse setor de inovação, enfim, nós também militamos muito, a gente acredita muito nessa questão do trabalho associativo, né, estar presente nas entidades, não só para network, que é extremamente importante, mas também para conhecimento, para troca, e você é um profissional extremamente capacitado, né, que vai agregar muito para nós da VOA e com certeza para quem se associar a esse projeto. Né? Olha que pacote que nós estamos entregando. Vivência de mais de 20 anos, conhecimento, estrutura, é aquilo que o Éder falou, hardware e software com pessoas sérias, com credibilidade, que estão oferecendo todo esse ativo para o mercado, né? Para o cliente, para o empresário, para quem quiser fazer parte, quem quiser fazer diferença no seu negócio e na sociedade, se associando a esse projeto, tenho certeza que a entrega vai ser espetacular. Estou muito contente com o reconhecimento e a oportunidade de a gente poder estar junto, criando essa solução para o mercado, uma solução que a gente acredita, vai ter um impacto positivo, fazendo essa conexão entre pessoas, as suas ideias, e criando aí um mundo cada vez melhor, num cenário, às vezes, tão instável e tão incerto, gerando oportunidade para que as pessoas possam se conectar. E, gente, assim, para finalizar, eu prometi uma pergunta especial aqui para o final, vou pegar o pessoal de surpresa aqui, você não faz ideia de como vai ser legal essa pergunta. Eu estava pensando aqui comigo que a gente faz conexão entre as pessoas, né? E aí, refletindo aqui comigo, eu fiquei pensando em fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer a pergunta e vou responder a minha resposta para vocês terem tempo de pensar, porque eu peguei você no pulo do gato. Perfeito. Mas é o seguinte, qual é o assunto, o episódio de podcast sobre você, que você poderia falar 1 hora e as pessoas não fazem ideia que você sabe sobre aquele assunto? Então, o que do Éder e do Sérgio, que vocês têm um domínio legal pra caramba, que ninguém faz ideia que você poderia falar 1 minuto. Eu vou falar de mim. Facas artesanais construídas no Rio Grande do Sul. Olha Os só. tipos, modelos, cabos, formação dos aços. Eu comecei a gostar desse assunto. Pouca gente sabe
que eu agora sou fã de cutelaria. Poxa! Né? E estou fazendo uma coleção pessoal e também trazendo coisa para vender nesse sentido, porque eu descobri um hobby. Vou te apresentar um amigo cuteleiro, então. Tá vendo? Então, poderia falar... É dinheiro com isso. Aí imagina, o Wilson, o cara do Bitcoin, da tecnologia, da inovação, vai falar de cutelaria tradicional do Rio Grande do Sul, específica do Rio Grande do Sul. Por que existe a faca língua de chimango, por que existe o cabo... Então, assim, enfim, é um assunto que ninguém faria ideia que o Wilson vai falar, né? E aí, gente, qual é o assunto de cada um de vocês? Quem começa? Éder, vai lá, Éder. Bom, quando tu fez a pergunta, antes de ouvir a tua resposta, eu disse, bom, sobre 1 hora hoje, que está fora, mas está dentro do meu negócio, eu falaria sobre inteligência artificial. É mesmo? Que hoje é uma que legal. dos meus hobbies / trabalho. Hoje eu demando e busco entender muito de inteligência artificial. Mas depois, com a tua resposta, me veio 2 coisas que também são paixões, que uma é um pouco mais antiga, né? Que é falar sobre enduro de regularidade. Olha aí, cara, que legal. Andei 20 anos de moto, então gosto desse universo off-road, mas acho que talvez a coisa que mais agora poderia contribuir para a vida das pessoas, e que é uma coisa que eu faço realmente por gostar muito, é falar sobre logosofia. Eu sou um estudante de logosofia. Logosofia, que legal. Uma ciência que foi desenvolvida, né, criada por Carlos Bernardo Specotti, que está aí com o objetivo de superação humana. Talvez esse hoje seria a minha escolha de tema, assim, para falar sobre 1 hora, assim, sobre os conceitos logosóficos para uma vida um pouco mais equilibrada, feliz. Que legal. Fantástico. Fora motocross. E outras cositas mais. Que conexão, né? Cara, se eu fosse falar dos meus podcasts que eu consumo, meu Deus, tem assuntos desde alto antigo até ufologia. Tem muitas coisas que eu gosto de aprofundar, assim. Mas eu tenho uma questão, assim, que no alto dos meus... Né, 1,68 m, uma coisa que eu sou apaixonado é por basquete. Basquete? Eu tive quem me conhece há mais tempo, sabe que eu, lá na minha infância, eu era apaixonado por basquete. A gente teve até algumas participações lá no Rio Grande do Sul, jogando campeonatos, enfim. Mas eu trago para mim, para o resto para a minha vida inteira, os ensinamentos do esporte. Eu peguei, obviamente, como parâmetro o basquete, porque o esporte, né, e pegando o basquete como exemplo, ele leva isso para a vida inteira. Por exemplo, no esporte tu tem que ter disciplina, tu tem que ter muito treinamento. Né? Quem diz que sabe tudo está extremamente enganado. Se a gente pegar hoje os principais atletas de alta performance, os caras têm um talento absurdo, mas treinam muito. Né? O Oscar Schmidt, quer ver ele ficar brabo, eu chamo ele de mão santa. Ele não treina nada. O pessoal terminava o treino da seleção brasileira, do clube que ele jogava, ele ficava treinando 500, 600 arremessos, enquanto o pessoal já estava em casa, né, se divertindo, enfim. Então eu sempre trouxe para mim os ensinamentos do esporte, especialmente do basquete, como lição de vida, e para a minha carreira, para a minha parte profissional também. Esporte, então, além da disciplina, treino, tu tem que trabalhar sob pressão, tu tem tempo, tu tem meta, tu tem adversário. Tu tem que assumir a autoconfiança, tu tem uma hora que tu tem que decidir, né? Tu tem que saber trabalhar em equipe, não tem como, né? Principalmente o esporte coletivo, como é o basquete. E tu tem que saber também lidar com essas questões da frustração, da derrota. Sim. Então, eu sou apaixonado por basquete, adoro, consumo basquete brasileiro e o americano, NBA, etc, etc. Mas assim, tem muitos temas que eu acredito que a gente pode, se aprofundando em temas que a gente gosta, trazer para a vida da gente, né? Ensinamentos de um tema que daqui a pouco não tem nada a ver com tua profissão, com a tua questão do que tu exerce no dia a dia, mas pode te abrir a mente, né? Te dar um insight de alguma coisa que daqui a pouco tu pode trazer assim, para a tua vida, para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, eu creio que basquete com meu 1,68 m é uma das minhas grandes paixões aí que eu consumo bastante. Daria um podcast de 1 hora só disso, né? Só 1 hora, teria que ser bem mais. Cara, que bom, que bom. Gente, finalizando, queria agradecer muito. Nós que agradecemos. E
desejar todo sucesso aí para nossa iniciativa juntos. Já preparar um segundo podcast sobre podcast como negócio. Acho que tem alguns assuntos que a gente pode dar uma boa aprofundada ali. Com certeza. E para quem gostou, siga aí sempre o podcast aqui, esse canal do Voa Filmes, com o nosso quadro Empresários em Cena. Sérgio Cóssio, obrigado, querido. Obrigadão. Obrigado, querido. Éder Correia, querido. Prazer enorme. Obrigado. Muito bom. Fiquem ligados e até o próximo episódio. Curta, compartilhe, comente, assine o sininho, faça todos aqueles lances de rede social, porque o conteúdo aqui é muito bom. Tá bom, gente? Um abraço. Até lá. Obrigado.